Sejam bem-vindos ao Simplecast. Estou hoje aqui com José Brazuna, uma grande referência do mercado. Ele é um consultor, tem a BR Invest Consult, e ele ajuda muito as empresas, aos profissionais, a estarem em conformidade com as leis do mercado e atenderem os clientes do jeito que eles querem atender. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre até a audiência pública que a gente está tendo na CVM, sobre os agentes autônomos, sobre modelos de negócio de gestor, consultor, como desenvolver esse tipo de empresa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante disso. Então, Brazuna, bem-vindo aqui. Cara, conta como é que você começou aí no mercado financeiro. Obrigado pelo convite aí. Vamos tentar contar uma história longa, curta, né? Eu comecei no mercado nos anos 90, então eu comecei atuando em corretora na época, até inclusive. Mesa de operações? Mesa de operação na época de BMF, né? Antiga. Todo mundo começa por mesa, incrível. Bota o garoto na ponta de mesa, ele vai aprendendo, vai subindo. Mas é engraçado que eu peguei um momento que acho que a mesa de operação é uma escola que não tem outra igual, mas num momento completamente distinto do de hoje, né? Acho que na época que eu atuei era uma época que corretor era um negócio meio sem futuro, vai. No fundo, era uma época que você tinha o cliente institucional, ou seja, basicamente os clientes eram os fundos de pensão, as tesourarias de banco, mal as gestoras existiam de forma independente, e pessoa física era uma coisa que não se pensava, né? Não dava para escalar, né? Não, vou te falar, chutar, na época que eu comecei nos anos 90, acho que dia que a Bovespa tinha volume, sei lá, de 50, 100 milhões de reais, era um volume surpreendente, sabe? Hoje em dia... E era o Naginarras. Um pouco depois, né? Teve um pós-Naginarras. Mas foi uma grande escola. E depois eu deixei corretora e fui atuar na parte de gestão de recurso. Também era um mercado muito embrionário. Depois eu atuei um pouco no segmento de wealth management, uma coisa também que era bastante... Mas atendendo cliente final? Sim, eu trabalhei num negócio que era de planejamento financeiro, na época da fundação até do que é o IBCPF hoje em dia, em que a gente fazia o que está muito na moda hoje em dia, de pegar e fazer um diagnóstico da vida financeira da pessoa, ver orçamento doméstico, ver... Legal. Uma coisa bem dentro do conceito do CFP mesmo. Não sabia que tinha isso. Tinha, foi uma época, foi bem precursor, foi quando veio na época a planejar para o Brasil, que chamava IBCPF ainda. E aí, finalmente, depois eu trabalhei durante alguns anos na Ambima, onde chamava Ambid ainda, né, antes da fusão com a Andima, em que eu era responsável pela área de fundos de investimento da entidade. Então, ali Você é culpado de várias dessas regulamentações que a gente tem. Também, exatamente. A base, sim. Então, basicamente, eu fui para lá numa época que foi o mandato do Alfredo Setúbal do Itaú, em que estava se profissionalizando a entidade, e foi na época que a CVM recebeu a regulação de fundos de investimento do Banco Central, né? Porque até 2004 você tinha os fundos de renda fixa no Banco Central e os de renda variável na CVM. E assim, eu brinco que, sei lá, o mercado de renda de que a CVM regulava na época cabia dentro de um fundo hoje em dia. Era um mercado bem pequeno. O mercado de fundos na época era coisa de 100 bilhões, uma coisa assim. Então, equity era 5%, então a CVM regulava 5 a 10 bilhões, enquanto o Banco Central regulava 90%. Era uma coisa nessa escala de proporção. E aí existia um desafio grande da CVM de receber essa regulação, e existia um desafio da Ambid, como entidade de classe, de atuar junto ao regulador. Então, foi uma época assim, desafiadora em que se definiam um pouco os pilares da norma como é hoje, né? Você já tinha a norma de agente autônomo, mas basicamente era a época em que o agente autônomo era quase que aquele regime de ser um funcionário terceirizado de uma corretora tradicional, né? E na época se começou a definir os pilares dos fundos de private equity, dos FDICs, da atividade de gestão. E foi um período bem rico de desenvolvimento da autorregulação e tudo mais. E aí depois eu saí de lá na crise de 2007, 2008 e passei a atuar um pouco em private banking. Então eu fui head de advisor de um banco estrangeiro aqui no Brasil, que era o BNP, que atua até hoje. E depois eu atuei no Santander, no BNP e no Santander na área de custódia e administração. E aí o que acabou acontecendo é que há 5 anos atrás, depois desse ciclo, em que eu vi que o mercado sofisticou, passou a ser um mercado mais fragmentado, um mercado com modelos de negócio muito diferentes, né? Hoje em dia você tem uma gestora tradicional do hedge fund brasileiro, mas você tem gente montando fundo de criptomoeda, você tem outsiders do mercado tentando montar gestoras, negócios de distribuição, etc., com uma legislação que é igual para todo mundo. Então, a minha percepção, assim, do lado de lá do balcão,
e já tendo atuado nos diversos papéis aí ligados a business, à regulação, era que assim, falta uma consultoria para ajudar uma empresa que trabalha no mercado diferente de um grande banco e num nicho a montar a sua estratégia de governança, montar o teu negócio, pedir autorização da CVM, da Anbima, de quem quer que for. Tem muita gente fazendo errado, montando empresa errada. Eu não sei nem se é errado. Gerindo fora o que tem de acontecer, eu acho assim, tem duas questões. Primeiro, que é uma questão que o regulador deve pensar no longo prazo, que as gestoras, os agentes autônomos, as consultorias, elas são diferentes entre si. Então, os riscos são diferentes, mas a legislação é igual. Então, assim, eu comparo o gestor de fundo, que é mais fácil. Se eu vou fazer uma gestora para fazer uma gestão de carteira administrada de cliente pessoa física, que é só uma macroalocação, sem, sei lá, sem derivativos, sem estratégias sofisticadas, eu hoje em dia tenho que ter uma mesma licença de uma gestora que vai fazer um hedge fund que opera em 50 países. Então, o que eu vejo que existe é que existe uma mesma norma para uma mesma atividade que pode se configurar de formas muito distintas. Então, existe uma dificuldade tanto do regulador quanto quem está montando um business, às vezes, de pensar, como é que eu monto uma consultoria, um agente autônomo, uma gestora mais focado no meu tipo de negócio para eu não correr riscos desnecessários e não ter problemas para me credenciar no regulador. Um ponto antes que talvez tenha, que eu vejo que a gente identifica no mercado, é que, principalmente quando você fala desse mercado de investimento, da parte mais ligada à distribuição e consultoria, é que é um mercado ainda muito do profissional que saiu de uma instituição financeira ou de uma outra instituição independente, e ele tem na cabeça o que ele quer fazer do ponto de vista de eu quero assessorar clientes para fazer investimentos de uma maneira melhor. Só que de uma maneira prática ele não sabe que roupa que isso veste, entendeu? Então, uma primeira dificuldade que a gente vê e a gente ajuda muito é aquele profissional que saiu de uma instituição e quer montar um negócio dele, mas ele não tem muita convicção de se faz mais sentido ser um agente autônomo, um gestor, um consultor ou uma combinação disso tudo, entendeu? Então, a gente ajuda muito no início a ele escolher essa trajetória. Assim, óbvio que é fácil falar, se eu tiver uma gestora, uma consultoria, um agente autônomo, posso fazer qualquer coisa. Mas será que você precisa disso? Então, uma coisa que a gente ajuda muito é falar, cara, você já entende do negócio que você quer montar do ponto de vista do cliente, da tua estratégia, mas você não sabe como é que isso se estrutura regulatoriamente falando, e como é que é mais ou menos eficiente. Então, a gente via muito assim no setor, principalmente de gestora, quando a gente começou, que assim, nada contra, acho que cada um tem seu papel no mercado, mas fundamentalmente quem assessorava os profissionais a montar gestoras eram os escritórios de advocacia. Sim. Que eles acabam tendo uma visão muito teórica do negócio. Então, ele consegue montar uma gestora muito parecida com a outra, que atende às normas, mas depois, no dia a dia do negócio, quem tem que cumprir aquilo que está no papel é você. Então, o que a gente percebia é que era assim, a gente que entende de já ter trabalhado como gestor, como regulador, como distribuidor, etc., entender a prática, o que o cliente quer, o que não quer, o que funciona, o que não funciona, a gente acaba montando um negócio um pouco mais com o pé na realidade, no bom sentido. Então, esses foram os pontos que a gente começava a ver, que era, falta alguém que entenda um pouco. Quem entende de negócio, às vezes não entende de regulação, e vice-versa. Então, como eu e meu sócio, que é advogado e trabalhou na Anbima também, a gente tem visões diferentes disso, a visão era, vamos tentar montar negócios como se eu estivesse montando para mim. Então, fundamentalmente, era um pouco isso, assim, como eu acredito que é ou como não é, ou pelo menos mostrando para quem está montando um negócio as nossas diferentes visões de que caminhos eles podem estar indo ou para onde o mercado vai. E aí você escolhe o negócio que você quer montar e a gente bota de pé, entendeu? Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer. Desde que ano vocês estão fazendo esse serviço? Vai fazer 5 anos que a gente começou. Como eu falei, o foco inicial a gente sempre foi em fazer reestruturação ou fazer fusões, aquisições ou montagens de gestoras. E aí aconteceu que o mercado, acho que as transformações do mercado acabaram transformando também a nossa empresa. Então, a gente primeiro começou a ter um lado também institucional de assessorar algumas entidades de classe a entender melhor a regulação, a fazer uma interlocução com o regulador. E aí disso a gente começou a participar muito do debate da regulação de consultorias e de agentes autônomos. E aí aconteceu que de 2 anos para cá, mais ou menos, a gente acabou, assim, se pegar dos nossos clientes dos últimos 2 anos, a gente meio que migrou um pouco para a estruturação de consultorias
e combinadas às vezes com agentes autônomos e com gestoras, e a gente acha que talvez agora com essa nova regulamentação e discussão com a CVM de audiência pública, que o filão de agentes autônomos vai ser um filão que vai demandar mais uma consultoria no futuro. Então, a gente brinca que assim, a gente hoje em dia faz meio que 360 graus. A gente vai pegar... Eu posso ajudar desde um banco que faz administração, custódia ou uma corretora a pensar as suas estruturas internas, até um gestor, um consultor e um agente autônomo. Então, esse é um pouco o nosso trabalho. Legal. Vamos começar agora a falar um ponto que é bem polêmico, que agora a gente está na audiência pública e da CVM para falar da regulamentação de agentes autônomos. Qual que é a norma atual que mudou o número? A gente estava acostumado com a 497, Nossa, né? eu vou te falar, depois de velho assim... E mudou e agora a gente não consegue lembrar, né? Minha memória hoje em dia para isso é péssima. Bom, mudaram agora o número, eles reorganizaram, né? É 20, não é? Se eu não me engano, 14 ou 20, não sei, mas enfim. Você passou longe, 14. Não, o número da resolução, mas enfim. O número da resolução. Bom, mas eu também não lembro. A resolução, ela antes era 497, né? Ela foi agora... Eles fizeram uma limpa e mudaram o número e organizaram ali a prateleira de resoluções. E veio agora essa nova audiência pública do que vai mudar. Está tendo uma polêmica. Todo mundo esperava algo muito melhor. Vieram coisas que o pessoal esperava, mas não como as pessoas esperavam. Qual a sua opinião sobre o que apareceu até agora? Eu acho assim, o processo que teve em 2019 de audiência já foi bastante debatido, bem, vamos dizer assim, até bem brigado. E os pontos principais que estavam em discussão, eu acho que vieram com um viés mais liberal, mas eu acho que foi uma consequência de um próprio amadurecimento do mercado. Assim, pegar as discussões, por exemplo, sobre a exclusividade... talvez elas no mercado tinham um viés um pouco competitivo, mas é fato que assim, os motivos que levaram a CVM lá atrás a escolher a exclusividade, que era uma questão absolutamente de controle, então havia uma preocupação no passado da CVM de, olha, se um agente autônomo trabalha com 20 corretoras e acontece uma irregularidade, como é que eu vou descobrir onde está isso? Né? No mercado que a gente tinha de anos atrás, em que as ordens eram por telefone, que hoje em dia é um mercado que é quase 100% eletrônico, então... Talvez assim, o risco que se queria mitigar na questão da fiscalização, eu acho que ele não existe mais. Então, sob esse ponto de vista, acho que a CVM tomou uma boa atitude, que foi, olha, a liberdade, a questão da exclusividade acabou. Agora, um ponto que a gente sempre colocou também, a gente bateu bastante durante a audiência pública, é que essa questão da exclusividade era um pouco uma falácia, né? Porque o que acontece? A exclusividade, regulatoriamente falando, ela sempre foi imposta só sobre negociações com valores imobiliários e fundos de investimento estavam excluídos disso. Então, de uma forma simples, a norma só obrigava a exclusividade, e vamos pegar do ponto de vista prático, valores imobiliários aí na carteira do investidor, o que acaba sendo? Acaba sendo transacional de equity e a parte de mercado de ofertas de debêntures, crise e produtos de mercado de capitais. O fundo estava fora. E toda a parte de produto bancário e produto de seguros, isso aí não é alçada regulatória da CVM. Então, se a gente pensar do ponto de vista estritamente regulatório, a exclusividade não era para tudo, né? Inclusive a gente tem vários parceiros aqui que estão plugados em várias corretoras. A gente prega a liberdade na Simple, então a gente acha legal o parceiro tem que estar com a gente porque ele acha o nosso serviço melhor, não por questão contratual, mas realmente... É só com ações que tem essa parte mesmo. E aí o que acabava acontecendo, então, assim, na prática, a exclusividade era uma questão comercial, sempre foi. Então, isso que eu sempre gosto de colocar nas análises, que assim, as instituições foram para contratos de exclusividade porque elas achavam interessante do ponto de vista operacional e financeiro. Né? Então, óbvio que se você pensar, alguns empresários que montam empresas de agente autônomo, eles pensam, poxa, talvez se eu tiver a eficiência de me plugar numa instituição só, e ainda tiver um benefício por trás, eu ganhar algum dinheiro com isso, eu gosto disso. Tem gente que não, talvez pense, o meu negócio está baseado em ter uma oferta maior de provedores de serviço e é talvez para um modelo que é mais interessante para vocês. Então, o primeiro ponto é que agora que se acabou com a exclusividade, a gente tem que só pontuar que não era uma coisa a ferro e fogo. Agora, como se acabou com a exclusividade, que talvez é uma questão importante de debate nessa audiência, né? Porque, basicamente, a lógica do texto que está em audiência agora, e vai até dia 17 de setembro, se eu não me engano, ela traz a seguinte base. A CVM tentou fazer o seguinte, olha, se você não quer mudar a tua vida como ela é hoje em dia, não mude nada. Então, um agente autônomo que não quiser
deixar de ser exclusivo e que não quiser ter sócio capitalista, nessa nova norma, ele não tem que fazer muita coisa além do que ele já faz. Então, a norma não impôs nenhuma exigência significativa adicional para quem quiser continuar sendo, vamos dizer assim, monoligado a uma corretora e com sócios só agentes autônomos. Então, esse foi o princípio da norma, não mexer com quem não quer mudar o seu próprio negócio. E aí, o que a norma, o que a estrutura da norma diz? Caso eu queira ser um agente autônomo que vai ser ligado a várias corretoras, ou caso eu queira ser um agente autônomo que tem um sócio capitalista, que é outro ponto importante da norma, aí eu passo a ser obrigado a nomear diretores, a ter uma série de políticas, controles e compliance, num nível que eu acho que aí entra uma discussão nessa audiência que talvez assim, ficou de um nível de robustez que eu acho que poderia ir por outro caminho. Então, primeira coisa, a lógica acabou-se com a exclusividade do ponto de vista regulatório, ela pode ser tratada comercialmente, contratualmente, se permitiu o sócio capitalista, mas virou uma lógica de se eu opto por essas novas liberdades, eu tenho um grau maior de obrigação. Eu queria perguntar a você uma opinião do seguinte. Eu acho bem legal a questão do sócio capitalista, legal, acho que realmente muda o negócio. Mas o que você acha do modelo, por exemplo, como a Simple, em que o agente autônomo, de acordo com o que ele produz, ele vira sócio da plataforma da corretora? Então ele não vai precisar aumentar toda essa estrutura dele com relação a compliance, tudo. A corretora já tem isso, já é responsável por isso. E ele ganha em cima sendo sócio da corretora. O que você enxerga desse modelo? Eu acho que é um modelo interessante. Agora, e talvez assim, foi um modelo que vocês já estruturaram que foi de uma forma inteligente já adequado à norma anterior. O que eu acho que muda agora é que agora você tem mais total liberdade de estabelecer modelos criativos, etc., que envolvam sociedades com agente autônomo de forma mais ampla. Então, sim, o modelo de vocês continua na mesa, agora pode ter um modelo tradicional de ter investidores capitalistas investindo nos agentes autônomos. Agora, outro ponto sobre essa questão do sócio capitalista, que eu acho que vale ressaltar, então, que foi liberado o sócio capitalista, mas com algumas restrições. Então, a primeira questão é que assim continua tendo uma restrição para que consultores e gestores sejam sócios de agentes autônomos. Então, um ponto que eu acho que a gente deve debater nessa audiência é que, para mim, isso continua não fazendo sentido, porque a gente cada vez mais vê negócios independentes em que se busca estruturar as diversas caixinhas, vamos dizer assim, de oferta de serviço. Então, esses modelos independentes, de certa forma, estão emulando o que uma instituição financeira faz de oferecer, olha, você quer distribuição aqui, pagando sem pagar nada, tem o agente autônomo. Você quer uma consultoria, que é um negócio que você paga e recebe os rebates, tem a consultoria. Você quer uma gestão de carteira ou de recurso, tem a gestão. Então, como os próprios negócios... não ter uma estrutura completa. E assim, o mercado já montou esse tipo de estrutura, sim, com soluções societárias criativas, né? Então, eu acho que a norma continuar restringindo não faz sentido, até porque continua sendo possível um agente autônomo ser sócio de uma gestora ou de uma consultoria, mas a mão contrária continua não podendo. Então, essa é uma restrição que eu acho que não faz sentido. O que deveria se exigir, como se exige nas outras normas, é que situações como essa de sócios entre si que possa ter conflito de interesse, que você resolve segregando, criando políticas, criando controles, ou com diretores separados que são responsabilizados caso se quebre essa segregação. E uma terceira coisa que se restringiu, que eu acho que é difícil de se implementar na prática, mas dá para entender a ideia geral, é que a CVM proibiu que seja sócio de um agente autônomo qualquer pessoa ou pessoa física ou jurídica que tenha uma situação de conflito de interesse. E por que eu acho que isso é complicado? Dá para entender a ideia, mas não dá para entender na prática. Então, assim, vou pegar um exemplo bobo. Vamos supor que eu, na pessoa física, vire sócio capitalista de uma empresa de agente autônomo. E daqui a 2 anos eu resolvo também virar sócio de uma gestora, de uma consultoria, ou de um banco, ou de uma corretora. Eu entrei numa situação de conflito de interesse, aí o que vai se fazer? Eu vou ser expulso da sociedade? Ou seja, como é que eu vou ser expulso de uma sociedade? Eu vou ter de forçar o sócio agente autônomo a comprar minha parte? Então, eu acho que gerou uma situação que é muito difícil dá para se entender a ideia, mas na prática eu não conheço outra legislação do segmento. Por exemplo, isso não se aplica a gestores, não se aplica a consultores. O que se aplica nessas instituições e na norma é sempre ter o tratamento do conflito de interesse, mas a proibição do conflito de interesse no nível de sócio, eu acho que vai ser difícil de controlar.
pegar outro exemplo. Então, quer dizer que, sei lá, vamos supor, eu posso ter como sócio capitalista um banco se ele provar, sei lá, que ele não tem negócios comigo, que ele não vai distribuir produtos, que eu não vou distribuir produtos dele, mas se for um outro banco que tem uma corretora, aí não pode ser sócio. Então, eu acho que ficou uma coisa muito genérica nesse ponto. E, de novo, dá para entender o objetivo do que a CVM quis, que seria... Sim. Mas via proibição de ser sócio do agente autônomo, eu acho que vai gerar uma complexidade grande. Eu acho que falta, como você falou, entendimento de como as coisas acontecem na prática. Como é o cliente final, como ele é atendido, como funcionam essas empresas. E que dá para segregar. Eu já tive lá atrás um agente autônomo e uma consultoria, eu era sócio dos dois. E naturalmente a gente queria que o cliente fosse até para consultoria, ou o cara que fosse self-service fosse para agente autônomo. Assim, a gente não queria também misturar as coisas. Assim, e assim, essa brincadeira do conflito tem N nuances. Assim, pegar outros exemplos malucos. Então, sei lá, vamos supor que eu sou um agente autônomo, abro capital em bolsa. Você pode comprar a ação do meu agente autônomo, você é conflitado, você vai virar meu sócio. Ou o Thiago coloca dinheiro num fundo de private equity que pode investir em qualquer setor. Se o fundo de private equity resolver investir como sócio capitalista de um agente autônomo, pode ou não pode, porque o Thiago está por trás. E o Thiago está conflitado. Então, eu achei assim, de novo, eu acho que vai ser um ponto importante para a discussão, mas não é por aí que acho que você mitiga esse conflito. Então, esses são alguns pontos que eu acho que... Ou seja, de novo, voltando... Se avançou no negócio da independência, se avançou no negócio do sócio capitalista, mas eu acho que tem um fine-tuning aí na norma relevante para a gente discutir com a CVM. Tem um ponto também da transparência, né? Aqui a gente já está alinhado com a transparência, a gente já mostra para o cliente o quanto que a corretora está ganhando de comissão em cada produto, em cada coisa que foi transacionada. A gente não expõe o nosso parceiro, o agente autônomo. Vai ser obrigado o agente autônomo a se expor com a nova regra. E esse ponto, para mim, assim, eu acho que ele foi relevante porque essa discussão é uma discussão patente. Recentemente, a Anbima criou uma norma similar ao que está na norma nova de agente autônomo, obrigando a que se desse transparência conceitual para as relações de remuneração nos diversos canais. Só que até então eu achei que isso tinha ficado muito aquém do necessário, porque só explicar para o investidor leigo que as pessoas são remuneradas, eu acho que é pouco. Eu acho que é importante na direção do que a CVM fez, que falou, não, você tem que explicar como ela é remunerada e tem que explicar o quanto ela é remunerada. Então, acho que foi um avanço relevante. A norma está propondo que trimestralmente você tem de apresentar um relatório para o investidor, falando efetivamente quanto cada um recebe. E uma coisa que também acho que foi justa e existia um certo temor no mercado é que essa regra se aplica a qualquer intermediário. Então, ela tem que se aplicar se eu compro um investimento através de um agente autônomo ou se eu tenho uma conta corrente num banco de varejo e compro um CDB ou um fundo de investimento via internet banking, ou compro através de um gerente de agência. Ou seja, o investidor, seja lá por qual canal ele entre, eu acho que a informação tem que ser uniforme. E, nesse sentido, foi uma boa regra que se criou, entendeu? Que não se criou ainda, né? Até uma coisa que eu queria que você deixasse claro para quem está assistindo aí, tem muita gente interessada, acho que nesse assunto. Como que você participa dessa discussão? Como influenciar a CVM na decisão que vai ser feita? Que ainda está em audiência pública. Qual o caminho? E qual a melhor forma de fazer? Está em audiência pública até o dia 17 de setembro. Qualquer pessoa pode mandar sugestão. Então, assim, lá na audiência pública você tem as regras de como é que faz, tem o e-mail para envio. Então, qualquer pessoa pode ir ali estudar a norma, se manifestar defendendo seus pontos e mandar por e-mail da audiência pública. Isso tem acontecido bastante. Assim, as últimas audiências públicas da CVM, você tem tido dezenas e dezenas de pessoas participando, empresas, escritórios de advocacia. Mas o que acaba acontecendo, e tem certo sentido, em geral, quando a CVM está regulando um setor, ela tende a ouvir mais as sugestões dos representantes oficiais daquele setor. Então, a articulação via entidade de classe também é relevante. Então, aí no caso da norma de agente autônomo, você vai envolver desde a FEBRABAN até a Anbima, até a ABAI, que representa os agentes autônomos, até a BBI, a BBC. Então, você pode talvez ir diretamente fazendo sua sugestão ou tentando participar de fóruns nessas entidades para defender os seus pontos. Mas, de novo, qualquer pessoa pode mandar sugestão. E se elas são bem fundamentadas, assim, como é que funciona o processo? Vai até dia 17 de setembro. Depois a CVM tem alguns meses que ela precisa digerir isso. E aí ela publica a norma efetiva. Só que quando ela publica a norma, ela dá uma satisfação para quem mandou sugestão.
Então, ela sempre publica a norma junto com um relatório que ela explica tudo que foi recomendado, o que, que ela aceitou, por que, que ela aceitou e o que, que ela recusou, por que, que ela recusou. Então, você argumentando bem, você força o regulador a analisar a tua proposta. Tá? Basicamente é por aí. Legal. E no seu site tem até, você botou ali um relatório do que vocês acharam de todo, um comentário total, né? A gente soltou assim, a gente soltou via mail e depois está acho que no nosso blog do site uma análise nossa da audiência pública. E no nosso site também as audiências passadas da CVM que a gente participou tem lá disponível. E até, é bom ponto, assim, até quem quiser olhar no site da CVM na área de audiência pública, você tem todo esse histórico dessa norma. Então, lá em 2019, quando se discutiu aquela audiência prévia que deu origem a essa audiência atual, quando a CVM publicou, ela colocou lá todas as recomendações de mercado. Então, se você quiser saber como a instituição A ou B se manifestou, está lá no site da CVM. Tá? Legal. Eu queria também conversar com você agora outro ponto. A gente vê uma evolução muito grande na quantidade de gestoras de multifamily offices, né? E de consultorias CVM. Eu tive consultoria lá atrás, a gente abriu em 2012, não tinha nem muito regulação, né, de como funcionava. E eu senti que, na época, quando a gente abriu, a gente era agente autônomo, os outros escritórios, cara, por que vocês estão fazendo isso? Né? O pessoal não entendia muito bem. Hoje em dia eu vejo que mesmo os escritórios que estão grandes, que estão organizados, eles já amadureceram no ponto que eles falam, cara, como a gente estava falando aqui antes, eu também quero ter uma caixinha dessa no meu negócio, que tem cliente que quer ser atendido assim, ou como consultoria ou como gestora. Você tem visto uma abertura, uma quantidade grande de aberturas nesses últimos anos? Como é que você tem visto esse crescimento? Assim, se a gente olhar, a norma de consultoria ela já existe faz muito tempo, mas ela não dizia nada, né? Uhum. Então ela era muito genérica. E aí em 2018 se criou a regulação atual de consultoria. Então você pegar 2018 parece que faz muito tempo, mas não, é um período bastante recente. Eu diria assim, de 2018 a início de 2020, eu acho que o mercado estava amadurecendo aí do entendimento do que era uma consultoria. Também tinha outra questão que era, poxa, não adianta nada eu ter um cliente que queira uma consultoria se eu não tiver as instituições financeiras capacitadas para ter plataformas customizadas para o modelo de consultoria. Isso vem acontecendo muito rapidamente. Então, o que a gente tem visto assim, nos últimos 2 anos, primeiro foi um movimento de crescimento maior do credenciamento de consultores pessoa física, porque primeiro você tem que tirar a licença na física, e agora, se pegar de um ano para cá, ganhou muita atração o credenciamento de consultorias pessoa jurídica. Né? E a física, ela, hoje em dia, você sabe que com o CEA, CFP, o CGA, o CFA, você se certifica, né? Exato. Quando a gente fez, não tinha nem regra para como certificar. Era basicamente uma análise de currículo que a CVM fazia. Agora não, você fez a provinha, manda o material para a CVM e está credenciado. E aí, então, o que acontece? Tem aumentado o número de consultorias e a gente tem visto, às vezes são agentes autônomos que resolvem migrar para esse modelo, às vezes já acontece. Às vezes tem tido também um grande número de profissionais de bancos e de instituições financeiras que, em geral, que atuam na área de private banking, que pensam, pô, eu quero montar um negócio, mas eu tenho uma carteira de clientes que tem mais uma cara de consultoria do que agente autônomo, e ele monta a consultoria. E tem também, às vezes, uma dinâmica que são ex-sócios de agentes autônomos, às vezes de porte médio, que fala, pô, eu não gosto muito do modelo de agente autônomo, eu prefiro de consultoria, o meu cliente prefere e vou montar. E também tem agentes autônomos indo um pouco para essa direção, de ter também uma consultoria, até tem. Mas no caso de agente autônomo, que a gente tem assistido mais, é um agente autônomo que cresceu, que já tem um volume maior, e ele começa a identificar que ele tem ali clientes que já tem uma confiança grande na recomendação dele, ou ele começa a enxergar também alguns ganhos de escala operacionais, e eles tendem a gostar mais de ter uma gestora do que uma consultoria. Ele dá o passo da gestora, né? Porque acho legal da gente deixar claro para o pessoal que o consultor ele não pode executar a ordem pelo cliente. Quem executa a ordem é o próprio cliente. O consultor ele faz a recomendação, o consultor o cliente vai até a corretora e executa essas ordens. Ou fazem ali usando algum sistema.
E o gestor ele pode operar pelo cliente, ele pode efetivamente ali comprar e vender investimentos pelo cliente, né? Então, até uma aposta que a gente está fazendo na Simple, a gente está atendendo muito esses gestores, a gente tem até aquele nosso projeto de incubar e acelerar, que a gente pode falar mais para frente, mas então a gente autônomo, você está vendo indo mais para esse caminho, multifamily office já... Porque acaba acontecendo... Tem um outro caminho também que tem acontecido, é que consultores que se estruturaram há, sei lá, 2 anos atrás, depois de um tempo ele começa a ver também clientes que falam assim, pô, eu topo se for gestão. Então, a gente também tem tido consultores que tendem a montar gestoras no segundo momento. E uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que tudo isso acho que está sendo muito fomentado pela tecnologia, né? Então, se você pensasse há 10 anos atrás para montar uma gestora e você vê que seria um tamanho mínimo para ter ganho de escala para gerir, você estaria falando de números muito altos. Dificilmente você estaria conversando em montar uma gestora de meio que estilo family office se você não tivesse clientes com ticket médio de 10 milhões. Por quê? Porque o veículo acabava sendo um fundo exclusivo, carteira administrada era muito manualizada. Não dava para escalar o negócio. E a tecnologia hoje em dia, acho que uma coisa que tem sido interessante, que é muito mais fácil hoje em dia você ter os sistemas. Sei lá, uma ferramenta de risco hoje em dia é muito mais barata do que era no passado. Uma ferramenta de consolidação de carteira, eu não vou nem falar que era mais barata que no passado. No passado ela não existia. Né? A gente ajuda tudo nisso aqui para escalar o serviço de gestor de carteira administrada. Né? A gente aqui tem você consegue executar a ordem em lote. Você manda lá um Excel com todas as ordens de fundos, 50 clientes, 100 clientes sendo operados de uma vez. Hoje em dia só. Você consegue cotizar mais fácil uma carteira. Então, ajuda tudo relatórios. Né? Um fenômeno que a gente está vendo é que às vezes tem agente autônomo, consultor, ou que montam uma gestora, que às vezes enxergam e acham que tem um negócio viável de pegar um cliente, talvez com um ticket médio, sei lá, de R$500 mil, R$1 milhão, que ainda não sei se prova como um negócio rentável, mas eu acho que com tecnologia pode se provar. Mas há 10 anos atrás não era nem discutir se era um negócio rentável ou não, era discutir se o sujeito era maluco ou não de pensar em fazer isso. Entendeu? Não tinha braço. Me lembro quando eu até trabalhei na Rio Bravo, tinha um escritório maior que esse aqui, que era o back-office. Exato. Para fazer carteira administrada. A tecnologia tem ajudado. Então, tem sido um negócio muito mais escalável. Então, eu acho que existe um movimento forte agora que é dos gestores de carteira. Então, a gente vai ver... Agora, uma coisa que faz sentido distinguir também, assim, eu acho que esses modelos não tem um modelo vencedor. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o melhor modelo para você? Eu acho que assim, vai muito da cabeça de cada um, da carteira de clientes. E outra coisa também, quando a gente fala que o mercado de consultoria está crescendo, é numa velocidade, num tamanho diferente do mercado de agente autônomo. Sim, que você tem fomentos diferentes, você tem vamos dizer, a associação muito mais fácil, você tem até uma prova mais fácil de se fazer, o credenciamento é mais simples. Então, são dinâmicas que têm acontecido com particularidades distintas, mas assim ganham uma atração bastante forte. Assim, até comparando, eu não tenho os números exatos aqui, mas eu me recordo que eu fiz um balanço no meio desse ano, e no meio desse ano já teve o credenciamento do mesmo número de consultores e de gestores do que o ano passado inteiro. Então, ou seja, grosso modo, esse ano está se credenciando o dobro do ano passado. Caramba. E se você pegasse o ano passado em relação ao ano anterior, era o mesmo tipo de escala. Então, é um mercado, assim, eu acho que a gente vai para um mercado, e aí o regulador, coitado, vai ter de se estruturar, eu acho que a gente vai para um mercado de milhares de gestores, milhares de consultores, que era uma coisa que não se pensava. A gente já tem milhares de agentes autônomos, então eu acho que se a gente pensar daqui a 5 anos, a gente vai poder estar falando de ter, sei lá, 5 mil gestores no Brasil, 10 mil consultores e talvez 50 mil agentes autônomos, sabe? Falar em big numbers. Eu acho que a gente vai para o mercado desse. Na minha opinião, são duas coisas aí, tanto a tecnologia quanto o amadurecimento de mercado mesmo. Tive um projeto de escalar o modelo de consultoria em 2016 e não tinha profissional. Não tinha gente preparada para virar consultor. Porque o consultor ele tem que ter um preparo um pouco maior, né? Eu acho que tem uma questão também assim cultural e uma questão até regulatória, que eu brinco assim que... Cara, nos anos 90, 2000, quando eu trabalhava na Ambima, o jornalista sempre perguntava até quando o modelo brasileiro de distribuição vai estar concentrado nos bancos, se a gente ia ter um modelo de arquitetura aberta. E a minha resposta era meio que sempre a mesma. Era, olha... Brasileiro tem um DNA meio de português de gostar de tijolo, então acha que a agência de banco mostra solidez, tem um histórico passado de realmente de quebra de instituição financeira, de uma regulação bancária que era ruim,
E você tem o trauma da hiperinflação, de buscar a segurança financeira que você tinha antes do Plano Real. Então, eu acho que assim, uma coisa que mudou é que o tempo passa e a regulação melhorou. Então, hoje em dia, o sistema de clearing torna-se tudo muito mais seguro. Então, já não é tão... Uma corretora bem estruturada, ela já não é uma corretora que vai quebrar como acontecia nos anos 90, que acontecia muito. Então, é mais seguro hoje em dia uma corretora do que era no passado e ela não é tão mais perigosa comparada com um banco, desse ponto de vista. A gente não tem mais essa questão do investidor ver que ter tijolo é solidez financeira, né? As pessoas que tinham essa visão foram ficando velhas, então eu brinco assim, eu tenho 48 anos de idade, então hoje em dia um profissional de um setor qualquer que está ganhando dinheiro e se ela tem 30 anos de idade, tudo isso que eu estou falando para ele não viveu isso. Então tem um aspecto cultural que é relevante, entendeu? Então ele isso aí certamente tem ajudado os modelos independentes. E aí tem outra coisa ainda que entra na tecnologia que eu brinco que é hoje em dia esse cara jovem que já está ganhando dinheiro, etc. Para ele o aplicativo de um banco ou de uma instituição independente tem a mesma cara, né? Então para mim assim aquele diferencial da agência acabou. É uma coisa assim que conta muito nesse sentido. Então, isso tudo a gente vira a mesma coisa que tem influenciado as startups de tecnologia, colocou meio que, eu não vou falar em igualdade de competição, mas os diferenciais competitivos, talvez, dos bancos, diminuíram muito nesse sentido, entendeu? Virou um jogo muito parecido, né? Mas você toma partido em qual ponto? Que criou essa briga no mercado aí? O agente autônomo é melhor que o consultor é melhor que o agente autônomo, ou o gestor? Qual que você acha melhor? Eu sempre uso a mesma figura de linguagem disso. Assim, eu acho que, cara, qualquer conta que não pare de pé, ela vai ser insustentável. Então, sei lá, ou um consultor que tem um cliente muito pequeno e que cobre um fee de consultoria que ele não vai gerar uma eficiência maior que aquilo. Pegar um exemplo, um cliente pequeno que tem um perfil conservador, o consultor, se ele cobrar um FII mínimo em reais, ele não vai gerar uma eficiência maior naquela carteira e ele está tapando só com a peneira. Como da mesma forma, um agente autônomo que ele seja excessivamente ganancioso nos spreads que ele cobra, ele vai gerar uma carteira que tem um risco maior do que o esperado e uma hora essa carteira vai tomar um tombo, entendeu? O cliente vai perceber. Então, assim, não é que existe a profissão melhor ou pior. Vai ter sempre profissional melhor ou pior, e vai ser sempre o cliente que demanda aquilo ou não, né? Então, assim, eu comparo sempre, é meio que nem a figura do vendedor de loja e do personal style. Então, tem pessoas que sabem se vestir bem, elas vão numa loja, elas sabem que o vendedor é comissionado e ela sabe que o vendedor vai tentar empurrar uma roupa para ela, mas tem vendedores bons e vendedores ruins. E ela sabe que ali no balcão tem o Código de Defesa do Consumidor que rege a relação. Tem gente que não sabe comprar roupa, né? Então, tem gente que se ele for na loja, realmente ele vai comprar uma roupa ruim e vai ser, entre aspas, enganado pelo vendedor, né? Pelo mau vendedor. Esse cara precisa contratar um personal style, né? Então, eu acho que assim, tem bons agentes autônomos, bons clientes para agentes autônomos e tem bons consultores e bons clientes para consultores. E não adianta você cruzar a bola, entendeu? Assim, não adianta você forçar a barra para falar para um investidor. Às vezes fala, não, o melhor modelo de consultoria, às vezes não é para aquele cara, entendeu? Eu levantei a bola para essa polêmica, assim, qual que é a visão da Simple aqui? A gente não acredita que tenha um modelo que seja melhor que o outro. Na verdade, um se encaixa em cada momento. A gente acha exatamente isso que você falou. Existem profissionais bons e ruins. E a transparência, que é como a gente trabalha, a gente acha que já mata todo esse problema. Que um profissional, um agente autônomo ruim, com transparência, ele já não vai conseguir trabalhar direito. O consultor também que for ruim, não vai conseguir convencer o cliente dele. Ele vai cobrar e uma hora o cliente vai ver que não tem valor, o gestor também. É ruim, se ele não achar o nicho, né? Acho que no fundo é isso. Às vezes eu vejo gente que também quer montar consultoria. Falou, legal, você acredita no modelo, você tem você tem um viés quase ideológico a favor desse modelo, mas de nada adianta se você não tiver um nicho de atuação, sabe? Então, tem muita gente que quer ser consultor, mas não tem como prospectar cliente com perfil de consultoria, entendeu? Então, ele também não vai ter sucesso. Agora, é porque o modelo de agente autônomo é melhor do que o dele? Não, é porque talvez ele não tenha o perfil para aquele modelo, ele não tenha onde arrumar cliente com aquele perfil, e aí talvez vai ser melhor ele ser um agente autônomo, ou talvez vai ser melhor ele voltar a ser um funcionário de um banco, entendeu? Que é muito por aí. Mas uma coisa que eu acho que é legal, que eu acho que mudou muito da dinâmica de quando eu comecei no mercado para hoje, essa vontade de empreender nessa área. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que ia haver. Quando eu saí, eu fiz administração de empresa na GV,
você saía da faculdade procurando um programa de estágio de trainee. Hoje em dia, eu acho que se você sentar numa faculdade dessa, o cara que talvez está procurando um programa de estágio de trainee é visto como o que não tem visão, né? Provavelmente hoje em dia a visão da Sabe o que é legal? essa. A gente patrocinou um curso de empreendedorismo no mercado financeiro com a GV e a ABAI. Então eu até tenho um módulo lá que sou eu que falo lá como é que o cara deve começar a fazer o plano comercial dele. E realmente isso, dentro da GV, falando sobre empreendedorismo no mercado Procurar financeiro. emprego é coisa de quem é incompetente. Não existia antigamente. Não existia como fazer. Não existia então, como. Eu comparo coisas simples. Você pensar 15 anos atrás ou 20, montar um escritório, seja para fazer uma gestora, um agente autônomo, uma consultoria, começava pelo custo do escritório em si, do mobiliário, etc. Você ia ter de passar um cabeamento de rede no escritório que custava uma fortuna, e você ia ter de comprar um sistema de PABX, servidor, de que custava um absurdo. Você ia ter de ter uma sala para um servidor, e eu brinco que você ia ter de contratar um japonês para cuidar do servidor. Então, eram projetos assim de milhões de reais, entendeu? Hoje em dia eu brinco que esses empreendimentos, seja como agente autônomo, consultor ou gestor, meio que são 4 amigos que cada um vendeu um carro usado. Hoje em dia você viabiliza o negócio nesse segmento com valores relativamente baixos, entendeu? Isso é bastante interessante. Assim, quando a gente começou foi mais ou menos isso. 3 sócios começando com um dinheiro próprio ali numa salinha, agente autônomo e dando curso de bolsa para captar pessoal para operar em bolsa. Agora, onde está um X da questão, assim, que eu acho que é onde a gente vai ver o diferencial no longo prazo, é que não adianta também só você ter vontade de empreender, ter essa estrutura, buscar uma corretora, um banco ou diversos parceiros que sejam interessantes para você e nem mesmo ter cliente. O que eu estou observando, que eu acho que é algo que vai separar o joio do trigo no futuro, é que no final das contas a gente está falando de um mercado com um grau de complexidade de produtos gigantesco. Então você vai ter de ser muito competente para recomendar ou assessorar ou gerir carteiras no longo prazo e entregar resultado. Isso não é fácil. Assim, eu me comparo, quando eu era head da mesa de advisor do BNP, a gente tinha praticamente, arredondando, eu tinha 10 profissionais na minha mesa. Então eu tinha que ter lá 2 ou 3 de equity, um analista, um trader, um cara de derivativo, um cara de renda fixa, um cara de fundo. E para a gente recomendar um produto, eu tinha de esmiuçar esse produto. Então a gente tinha de fazer uma due diligence no gestor. Se eu ia recomendar uma debênture, eu queria saber a estrutura de garantia daquela debênture. E além disso tudo, de entender os produtos, ainda entender qual a melhor carteira e para onde isso vai e como realocar ao longo do tempo. Uma coisa que eu tenho muita dúvida, que tecnologia não resolve sozinha, é como é que você vai trazer essa competência para dentro dessas instituições, entendeu? Porque 4 empreendedores começam um negócio sozinho, mas eu acho que 4 empreendedores não vão conseguir, no longo prazo, ter uma carteira super eficiente. Esse é um ponto que assim, eu tenho curiosidade de saber para onde vai. E eu acho que assim, vai ter um ponto importante aí para ajudar nessa equação, que é o suporte que as instituições financeiras vão dar para esses profissionais. Ou seja, acho que o nome do jogo vai ser, qual que é a melhor corretora ou banco que eu estou junto? Não é só mais uma questão operacional ou uma questão financeira. Também é uma questão de que cérebro que esse cara está capacitado a me ajudar, talvez com research, talvez com apoio na análise de produto, né? E na análise de carteira. Né? A gente traz eu estava querendo justamente trazer para esse ponto da conversa, que a gente já fez vários calls juntos, e uma dúvida que sempre surge é qual o mínimo que eu preciso para montar uma gestora? Como é que eu consigo? Como é que eu começo? E muita gente, nossa, precisa de tudo isso, e você sempre puxa para esse lado. Você vai gerir a carteira das outras pessoas, né? Então, qual é o mínimo? É quase cheque em branco, né? Entre aspas, gestão. Qual né? o mínimo que você precisa para abrir sua gestora? Como é que é estruturado isso? A gestora, assim, qual que é o grande desafio? Assim, até pegar em termos comparativos, não nem de quem começar uma gestora do zero, mas qual que é o desafio para um agente autônomo, um consultor, montar uma gestora, que às vezes são os profissionais que olham isso? O que acaba mudando assim de forma pesada é que, como você, como gestor, tem o mandato de movimentar o dinheiro do cliente efetivamente, sobe muito a barra em termos de exigência da CVM e da Anbima, na parte de controle de risco, de compliance e tudo mais. Em termos práticos, o que isso se traduz? Para você ter uma gestora, você tem que ter um diretor de gestão,
habilitado na CVM. Aí você começa que, para essa habilitação, ou você tem que fazer o CGA, que é uma prova muito mais complexa do que as outras, ou o CGA é a principal, tem algumas outras, mas vou pegar como alvo o CGA. Ou você tem que apresentar uma experiência anterior, que também é muito superior às outras. Então, começa primeiro pelo credenciamento do profissional. Tem que ser um profissional um pouco mais diferenciado. Além desse profissional, o regulador exige que tenha um backup desse profissional, vamos dizer assim, um segundo profissional, que ele tem que ter ali para justificar que ele pode gerir, ele tem que ter no mínimo CGA também. Então, já começa que esses dois profissionais têm um grau de... Os dois têm que ter CGA? Na verdade, assim, os dois não têm que ter... A norma diz o seguinte, a CVM pede o CGA para se credenciar como diretor. E a Ambima fala que quem efetivamente bota a mão na massa e gere tem que ter o CGA. Então, na prática, assim, pela CVM eu sou obrigado só o diretor ter CGA. Sim. Mas não tem jeito, tem que ter um backup embaixo que eu não posso falar que ele não gere. Então, na prática, o mais conservador é um diretor com CGA e um trader ali com CGA também. Do outro lado, tem que ter um segundo pilar de compliance e risco, que eu tenho que ter um diretor também. Aí análise de currículo, não é certificação. E um segundo profissional. Mas o regulador, ele olha com muito mais peso o currículo desses dois, porque ele vai querer alguém com um perfil quantitativo. Uhum. Por quê? Porque tem que ter alguém que saiba calcular métricas de risco. Então já é diferente, por exemplo, da exigência que a CVM faz para o diretor de compliance de uma consultoria, que pode ser alguém menos experiente. Entendi. Outra questão, assim, as políticas internas que você tem que ter, assim, eu nunca sei o número exato, mas uma consultoria tem que ter, sei lá, 3 ou 4 políticas internas bastante simples. Um agente autônomo não tem que ter nenhuma até então. E quando você passa para uma gestora, vai para quase 10, 15 políticas internas, entendeu? Muito detalhadas. Então, as políticas de uma gestora, sei lá, vai somar 150 páginas contra uma consultoria que vai somar 30, 40 páginas, vai... E com obrigações muito específicas na parte de controle de risco, de gestão de liquidez, de gestão de risco de crédito. A CVM é muito mais exigente em você formalizar como você toma a decisão. Então, pegar um exemplo bobo. Uma coisa é, se eu recomendo uma debenture para um cliente como agente autônomo, eu tenho que verificar se o suitability dele está enquadrado para ele comprar aquele ativo. Sim. Se eu sou um consultor, eu tenho que recomendar uma debenture que seja adequado também para o suitability dele. Mas quem toma a decisão de comprar e tem que assinar todos aqueles termos falando que leu, que entendeu a operação, é o cliente. Já numa gestora, como você toma a decisão de comprar uma debenture, se eu não comprovar que eu olhei toda a estrutura da debenture do ponto de vista jurídico, de garantias, e que depois que eu comprei, que eu vou monitorar a precificação, as condições de mercado, a mudança da estrutura legal daquela debenture ao longo da vida dela, eu vou ter problema. Então, assim, a complexidade que você tem que ter na tua tomada de decisão, porque você está tomando a decisão em nome do cliente, é muito maior. Muito maior. E aí, os sistemas são mais também. Então, exato. Então, por exemplo, uma área de compliance e risco de uma consultoria não precisa ter sistema de risco. Já uma gestora tem que ter um sistema de risco, que é contratado, tem que ter um sistema terceirizado. Uma gestora passa a ter de fazer uma série de relatórios anuais de compliance que uma consultoria, um agente autônomo não tem. Então, realmente, assim, a barra sobe bastante. Então, eu sempre recomendo, assim, e aí isso gera uma dificuldade, porque todo mundo vê o ganho de escala, né? Fala assim, poxa, eu tenho aqui na minha consultoria, no meu agente autônomo, clientes que topariam fazer um fundo exclusivo ou fazer um mandato de carteira administrada. E outra coisa que eles olham é assim, poxa, eu tenho... Para vários clientes eu recomendo fazer a mesma coisa, então eu poderia montar um fundo temático, sei lá, um fundo de fundos multimercado. Em vez de eu recomendar cada fundo que o cliente tem que comprar no agente autônomo na consultoria, eu mandava ele comprar o meu fundo, né? É muito fácil ver isso. Dá ganho de escala? Dá. Só que a exigência que você precisa para subir esse degrau, o que a gente acaba vendo é que muita gente às vezes desiste da ideia. Então, porque ele começa assim... Por exemplo, o agente autônomo começa a ter uma restrição, que é aquela que a gente falou lá atrás, que o sócio de uma empresa de agente autônomo pode ser sócio da gestora. Mas o diretor de gestão da gestora não pode ser sócio do agente autônomo. Então, o pequeno problema que começa é, poxa, nós somos 4 sócios que montaram um agente autônomo de sucesso. A primeira discussão é assim, qual de nós vai sair para ser o cara da gestora? Aí isso começa a gerar uma série de inseguranças. E aí, às vezes, o projeto é adiado, entendeu? Uma consultoria também começa a olhar e fala assim, poxa, a gente é muito competente na consultoria, mas ninguém aqui tem o CGA. Ou assim, poxa...
o meu cara de compliance não tem um perfil técnico que seria aceito como diretor de risco. Então, às vezes, a gente vê que esse degrau não é muito superado, entendeu? Os custos aumentam, você tem que ter segregação entre as atividades. Então, você tem que pensar, se eu sou uma consultoria que funciona no escritório, eu vou ter de ter uma outra sala segregada para a gestora. Então, assim, tem gente que consegue superar, tem gente que não consegue. Tá? Sempre com mais liberdade a gente tem mais exigências, né? Agora, tem formas de facilitar essa criação também, né? Aqui na Simple, para quem não conhece, nós somos uma corretora plena, nós somos uma corretora de valores, e a gente tem a corretora, uma área de administração fiduciária também e uma gestora, que além de asset, a gente faz gestão de patrimônio, a gente consegue estruturar fundos exclusivos e outros produtos. E a gente pode facilitar ali com um projeto de aceleração de assets, onde quem está abrindo uma asset, a gente pode internalizar a parte de compliance dessa gestora. Tem como fazer isso, não tem como fazer? O que a gente tem pensado aí nesse projeto é que assim, a norma de gestão da CVM, ela fala ali, assim, até pegar um exemplo mais prático para falar o que ela fala. Se você pegar os grandes grupos financeiros, sei lá, Itaú, Bradesco, etc., cada norma de gestão, de consultoria, em geral, exige a nomeação do diretor de compliance. É óbvio que no Itaú não tem 30 diretores de compliance. Então, sim, a lógica das normas da CVM e do Banco Central também é que o diretor de compliance, se você atender a determinadas características societárias, que ele pode ser o mesmo em diversas empresas de um grupo. Então, grosso modo, o que a norma de gestão fala? Que empresas que tenham o mesmo controlador ou que sejam coligadas ou controladas pelas mesmas instituições, elas podem ter o mesmo diretor de compliance. Então, o que a gente está imaginando nesse projeto de aceleração e de incubadora, vamos dizer assim, de gestoras, é promover um arranjo societário entre essa gestora e a Simple durante um período de incubação, de aceleração, que seja enquadrável nessa permissão da legislação de acumulação de diretor de compliance e risco. Então, você teria um desenho em que você poderia... não vou falar que é terceirização do compliance e risco, porque, na verdade, ter uma participação societária em comum entre a gestora e a corretora que habilite para que ela possa apontar o mesmo diretor de compliance e risco como a norma permite. Então, esse é um caminho que a gente tem tentado explorar, né? Seria parecido se vocês olharem essas aceleradoras, esses hubs aí de tecnologia, essas startups em que você tem o fomentador, né? Sim. Seria basicamente essa figura, né? O que acontece nesses modelos de aceleração de negócios no meio tecnológico, né? Esses aceleradores, em geral, entram para resolver esses problemas, vamos dizer assim, quase que administrativos do dia a dia, que atrapalham, às vezes, o empreendedor a tocar a ideia dele adiante, né? Então, sim, quando você pega esses hubs tecnológicos, você quase fala assim, cara, a tua dificuldade é ter sala, ter escritório, ter estrutura, ter compliance, ter jurídico, ter essas coisas chatas do dia a dia, deixa eu fazer e vai pensar, né? É um pouco essa lógica. É até um período de migração que o agente autônomo está acostumado realmente com investimentos, estudar aquilo, atender o cliente final, fazer o comercial e começar uma inteligência de investimentos. Então ele tira o CGA, a paixão dele é aquilo. E aí a gente facilita essa parte e realmente, cara, o que é uma diretoria de compliance disso, né? O que é um sistema de risco? Então, e a gente ajuda nessa parte. Ao mesmo tempo, demora quanto hoje para abrir uma gestora? Então, até assim, isso melhorou bastante desde julho para cá, né? Até antes de julho, era um processo que, para você fazer ele ponta a ponta, a parte de CVM, de Ambima, se você quisesse também fazer Ambima, nunca levava menos que 6 meses, era um processo que levaria entre 6 meses e 1 ano. Uhum. Porque tem um processo prévio ao protocolo do processo na CVM, então tem a discussão do próprio modelo de negócio, de criar empresa, que você, em geral, levava uns 3 meses, que seria um negócio interno, e depois que você protocolava no regulador, você levaria aí de 6 a 8 meses. Aí. Então, a gente estava falando de um processo de 6 a 9 meses. Agora, o processo na CVM ele vai levar, no máximo, 90 dias, com uma nova norma que foi criada, que passou a valer desde julho, né? Então, se a gente somar esse pré-processo de estruturação do
da gestora em termos administrativos, de colocar as coisas no papel, de criar o contrato social, alugar escritório e mais o da CVM, agora acho que ele vai tender a levar no máximo 6 meses. Né? Então, eu estou falando 6 meses assim, do dia que você teve a ideia, resolveu arregaçar a manga e colocar ela no papel. Então, eu falo, você leva uns 3 meses para formatar o negócio e agora vai levar mais uns 3 meses para a CVM e a Ambima autorizarem o negócio. Inclusive, a gente consegue incubar, se o agente autônomo já quiser fazer um fundo exclusivo para um cliente, ele já pode ir usando a nossa gestora para fazer, depois a gente passa a gestão para o novo gestor. Né? Mas então está facilitando demais, está bem rápido. Não... melhorou o prazo. Assim, vamos ver como é que isso funciona na prática. Né? Isso começou em julho, né? Então as primeiras gestoras que vão ser aprovadas nesse formato novo estão para sair. Mas foi até consequência daquela lei de liberdade econômica que obrigou os entes públicos, de uma forma geral, a acelerar um pouco esse tipo de credenciamento. E eu acho que foi saudável, porque assim, eu entendo que a gente está num mercado de maior risco, maior complexidade. E aí o regulador tinha uma preocupação adicional, então levava mais tempo no final, com a preocupação de exigir que você tinha um negócio redondo. Né? Mas eu acho que estava indo para um limite também assim, pouco razoável. Sabe? Assim, você levar quase 1 ano para montar um negócio era muito. Sim. Então agora eu acho que assim, ficou mais razoável. Entendeu? Ou seja, você forçou um pouco a CVM e a Ambima a terem ali de se enquadrar num período mais curto. Então, eu acho que vai levar o regulador a ter de escolher prioridades. Né? Então, ele vai ter de, acho que, efetivamente apontar as coisas mais críticas. Entendeu? E aí a nossa legislação tem um ponto que eu acho que é complicado e deve se pensar mais no futuro, que hoje em dia a regulação de gestão e de consultoria ela quase funciona como se... Ela pede para você comprar um carro primeiro para depois tirar a carteira de motorista. Então, sim, eu acho que talvez deveria ser uma legislação mais gradual de falar, olha, você começou agora, eu vou ser um pouco menos exigente com você, mas conforme você for crescendo, eu vou te exigir mais, entendeu? Tinha aquela discussão de se vale abrir uma gestora sem estar ambimada ou estar ambimada, né? Outra discussão que eu lembro que a gente já fez tanto call com essas mesmas dúvidas. Que eu acho que hoje assim, só vale isso aí. Aqui, no fundo, o que é? Assim, qual que é a diferença básica que às vezes as pessoas não conhecem? Você pode montar uma gestora só na CVM à vontade, mas existe uma regra dentro da autorregulação da Ambima que diz que qualquer instituição financeira ou não financeira que seja associada aderente à Ambima e que atue na administração fiduciária e custódia de fundo, que ela só pode administrar e custodiar fundos de gestores que sejam aderentes ou associados à Ambima. Então, é uma regra que foi inteligente, é uma regra voluntária, mas o que ela implica na prática? Se eu sou uma gestora que quero gerir fundos, eu não consigo gerir fundos se eu não for aderente à Ambima, porque que instituição financeira de primeira linha e que o meu cliente confiaria ter a custódia e a administração não é associado ao aderente à Ambima. Então, se criou uma regra que é quase que uma profecia autorrealizável. Né? Ou seja, hoje em dia, para você ser uma gestora só, credenciada na CVM, você praticamente só vai conseguir fazer carteira administrada. Então, se você enxerga a possibilidade de montar um fundo exclusivo ou falar, não, vou montar o meu fund of fund aqui para meus clientes todos aplicarem, você acaba sendo obrigado a ter uma licença da Ambima também. Né? Entendi. Essa acaba sendo o diferencial. E hoje em dia, sinceramente, a dificuldade para você fazer o processo de CVM e Ambima juntos, o diferencial é pequeno. Então, vale assim, a pena já ir ambimado. Eu acho que assim, 95% do esforço é CVM e mais 5% você ser Ambima. Então, não faz mais sentido você fazer os dois passos. Tá? Antes se falava que ia demorar 1 ano, 6 meses a mais. Antigamente não, hoje não. Vou te falar todas as exigências que o regulador manda, já como agora tem um convênio, hoje em dia quem faz o processo de credenciamento é a Ambima em nome da CVM. Então, queira ou não ter a Ambima, você passa pela Ambima. E aí isso acabou gerando uma certa uma uniformização das exigências do dia a dia. Então, na verdade, você fazer o pacote completo hoje em dia é muito mais fácil e não vejo vantagens mais em você. Você não ganha tanta agilidade fazendo só CVM. E o processo CVM Ambima vai levar... A Ambima é 1 mês a mais, no máximo, entendeu? Acho legal também, fazendo uma propaganda da BR Invest Consult, que esse tempo que você está falando para abrir uma gestora é com alguém acompanhando que entenda o processo, né? Porque se você fizer sozinho, dá para fazer sozinho abrir uma Não tem assim, isso é um bom ponto para colocar, não tem... Assim, é que nem a audiência pública que eu falei, qualquer pessoa pode montar o processo de acordo com a norma e protocolar na CVM. O que eu acho que acaba acontecendo é que a gente acaba tendo, assim, como é que a gente atua no final?
A gente atua ajudando a customizar esse processo para algo que é adequado a você. E por que isso é importante? Porque se você tentar abrir uma gestora e falar genericamente que você vai fazer gestão de qualquer coisa, a CVM vai entender que se você vai fazer gestão de qualquer coisa, ela vai exigir que você tenha processos e políticas para fazer qualquer coisa. Então, isso significa que ela vai falar, poxa, qualquer coisa pode ser um fundo renda fixa até um hedge fund que opera em 50 países. Então, se você não falar que você vai fazer um arroz com feijão mais simplesinho, ela, por exemplo, ela vai te pedir uma estrutura de risco mais robusta, porque ela vai falar, você não me falou o que você vai fazer. E fica aquele vai e volta de documento que até ele responder demora 2 meses. Então, a gente ajuda muito mais a falar assim, cara, vamos criar um negócio que é mais a tua cara, mais limitado às vezes, porque você quer algo mais simples, porque isso vai facilitar o regulador a entender e ser mais liberal nesse sentido. Então, e fora a questão que, assim, como a gente faz na prática toda hora, a gente já tem na nossa cabeça e no nosso dia a dia quais são os dramas, entendeu? O que funciona, o que não funciona. Então, como em toda profissão, assim, a gente já entende mais ou menos o que tem mais fit ou não com a visão da CVM, entendeu? E a gente também acaba ajudando muito as instituições, não só nesse sentido, mas é falar, pô, o que você está querendo montar, eu tenho gente que está montando e está funcionando, tem gente que está montando e não está dando certo. Então, a gente acaba usando a experiência dos nossos clientes para ajudar os novos clientes. Então, a gente acaba conseguindo mapear muito o que está acontecendo no mercado e funciona e o que não funciona. É um pouco isso. Legal. Então, mas o Multifamily Office você acha que é um caminho que vai crescer aí no mercado? Vai. Agora, e aí você usou uma palavra que é legal. Assim, a gente tem muita... Eu tenho até um call marcado amanhã com um cliente que é isso. A pessoa às vezes me liga e fala assim, como é que eu monto um Multifamily Office? Eu falei, não sei, o que você entende dessa palavra? Né? Esse é um ponto assim que é fundamental. Multifamily Office não é uma função regulada, é um nome comercial. Né? E tem gente que se chama de gestor patrimonial, outra pessoa se chama de asset. Exato. Não tem um nome para a função do cara que vai fazer... Mas o Multifamily Office é o mais amplo, né? É o mais amplo. Tem agente autônomo que usa a propaganda de Multifamily Office como uma marca, né? Tem gestor que é Multifamily Office, tem consultor e tem uma combinação desses todos. Então, o negócio é entender, e assim, não estou falando que é claro desde o início. A gente tem muita gente que monta um projeto que é super legal do que quer fazer da vida e se para na grande dúvida de falar assim, tá bom, em que caixinha que eu entro, entendeu? E essa é engraçada, a gente fala, eu quero montar um Multifamily Office. Tá bom, você não me disse nada, eu não tenho a menor ideia do que você quer fazer. Mas pô, como não? Eu quero assessorar o meu cliente a investir melhor o dinheiro, eu quero fazer isso, aquilo. Falei, tá bom, mas onde é que você se encaixa? Qual o modelo legal? Qual o contrato? Qual a implicação tributária disso? Quantos sócios podem ter ou não? As certificações. Então, eu acho que assim, tem um lado de que empreender hoje está mais interessante, mas eu acho que assim... Não dá para ir tocando a vida e depois vendo o que faz, entendeu? Assim, acho que tem uma decisão estratégica e tem track record para você olhar dos outros, para você falar, pô, tudo bem, eu vi aí modelos de agente autônomo que dão super certo, mas eu vi pontos aqui que eu não queria ter de passar a discutir quando eu tiver 10 bilhões na minha base, entendeu? Então, talvez eu quero construir de um outro jeito. Ou não, eu entendo esses riscos, mas tem facilidades no início que eu gosto. Então, eu acho que assim, tem que se pensar bastante no início do lado comercial do negócio e desse lado estrutural. E assim, é mais comum do que a gente imagina a pessoa, às vezes, assim, já está montando um negócio, ou brinco assim, já ter pedido demissão de um banco, ou já ter recebido uma oferta de uma plataforma, ou de um fomentador, ou de um sócio estratégico, e não ter pensado nessa questão ainda, entendeu? É muito comum. No fim, as pessoas elas são mais comerciais, a regulação é muito complexa, né? E assim, não está errado não, porque às vezes você pensa muito, você não faz, né? Não, lá atrás a gente foi estudando porque a gente queria realmente ter um projeto que fizesse mais consultoria, que gerisse. E aí eu vim para dentro da plataforma, você começa a estudar regulamento naturalmente, né? E como é que você vê o cliente final? Você trabalhou ali no BNP Paribas, em instituições grandes. Como é que você acha que ele é melhor atendido? É lógico que é muito genérico que eu estou falando, mas é melhor para ele estar atendido por uma estrutura muito grande assim ou por um multifamily office com 10 pessoas? Como é que você vê isso? Cara, eu acho que assim, tem de tudo, né? Eu acho que assim, você tem as instituições financeiras, acho que ainda tem o teu perfil e vão ter sempre, assim, os grandes bancos. Assim, pegar um exemplo que quem já veio de private olha, assim, poxa, um grande empresário que tem uma empresa por trás e não só a pessoa física,
Esse cara, às vezes, tem vantagens estratégicas no banco que você não vai conseguir prover de forma independente. Sim. Então, pegar um exemplo, um empresário que tem uma empresa grande que, por exemplo, tem uma fiança bancária que ele precisa na empresa, uma linha de crédito, um PAB dentro da empresa, a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, ele é um cliente do private e faz aquele jogo de interesses. Esse cara, ele tem coisas ali na instituição financeira que ele não vai ter no modelo independente. Assim, tudo bem, você vê diversas plataformas hoje estruturando bancos ou ligadas a banco, porque elas estão vendo que talvez num jogo de big players, o negócio de ter uma estrutura bancária, de serviços, de mercado de capitais, de ter, vamos dizer assim, de ter balanço próprio, faz uma diferença em alguns nichos. Então, esse cara, não adianta que você fala, pô, não, o negócio é independente. Ele sabe que o jogo do conflito ali e do banco versus assessoria faz sentido para ele. Então, acho que ele pensa assim, pô, lá, o cara está me espredando ali no private, mas, cara, tem uma carta de fiança aqui que eu preciso da minha empresa. Então, esse jogo, acho que ele pode mudar muito, acho que não vai mudar tão significativamente. Aí já no outro lado, assim, quando você pega, sei lá, dona de casa, a pessoa que quer investir o patrimônio dela para aposentadoria, também nesse aspecto vão ter perfis distintos, né? Acho que assim, tem a pessoa mais leiga e talvez com um perfil mais conservador, que talvez possa também estar bem atendido num banco e tal, mas ela já pode migrar para um modelo mais independente. E aí dentro desses você começa a ver assim, um negócio que eu tenho visto como algo interessante é que o aumento de complexidade dos produtos financeiros realmente começou a demandar que ou eu vou ter de ter um agente autônomo que seja de muita confiança, ou talvez eu vou ter de começar a pensar em pagar alguém para fazer por mim, que seria pagar pela consultoria ou pela gestão. Acho que a grande mudança é o 500 a 10 milhões, né? 500 mil a 10 milhões. Sem dúvida, porque faz a diferença, entendeu? Você pegou uma ótima faixa. Assim, para uma pessoa, sei lá, eu brinco, eu tinha um sócio que a gente fazia uma brincadeira de vez em quando, que era assim, vamos começar a fazer conta quanto que você precisa ter de grana guardada para mandar o chefe as favas e não trabalhar mais. Quando você começa a fazer essa conta, fala assim, quanto de patrimônio eu tenho que ter financeiro para pagar o meu dia a dia e preservar o principal e tal. Você vê que assim, precisa de bastante dinheiro e ele tem que render bem, entendeu? Então, quando você começa a olhar isso, você começa a ficar maluco e fala, tem que ter eficiência aqui. Aí, quando você começa a buscar essa eficiência, entra no que eu falei. Poxa, eu sou um cara que conhece bem de mercado. Se você não acompanha no dia a dia os produtos, você não dá conta. A verdade é essa. Hoje em dia você tem um mundo, sei lá, de quantos ETFs disponíveis que são super interessantes. Você tem assim um mercado de fundo imobiliário que é super interessante, mas é super complexo, né? Antes você escolhia, eu brinco assim, cara, fundo imobiliário era escolhente se você queria ter fundo de agência bancária ou de laje de escritório, né? Isso assim, eu precisava de um tremendo assessor para me ajudar nisso, tendo o mínimo conhecimento? Não precisava, entendeu? Hoje você tem todos os tipos de fundo imobiliário. Então, eu acho que assim, nesse sentido o jogo mudou muito. E aí realmente eu acho que assim, um processo de suitability bem feito, com uma assessoria bem ativa no agente autônomo vai fazer diferença? Vai. Dependendo do meu perfil, eu vou conseguir fazer isso sozinho? Acho difícil, sabe? Aquele, sei lá, um engenheiro que trabalha numa indústria automotiva, que tem muita gente que eu vejo, às vezes, assim, outro dia eu tive um cara que está querendo montar uma consultoria que foi piloto de avião da TAM. E ele, assim, como hobby, ele estudava finanças e ele tem capacidade técnica hoje em dia e está pensando em virar um consultor. E tem isso, às vezes, né? Tem engenheiro que faz isso e tal. Mas nem todo mundo tem esse hobby, né? E mesmo quem tem esse hobby, uma hora acho que até fala assim, cara, para eu dar um passo a mais, talvez eu vou ter que largar meu emprego para fazer isso. Então, inevitavelmente, acho que a busca da eficiência vai buscar pela contratação de um profissional. E é um pouco... Aí entra numa outra conversa, que talvez é uma pauta legal, que não sei se estava na tua pauta aí. Aí as pessoas vão perguntar, mas o mercado brasileiro vai para o modelo do mercado americano, entendeu? Ou aí vai para o discussão. europeu. Eu já acho assim, a gente tem histórias diferentes do passado dos Estados Unidos, por exemplo. Você pegar nos Estados Unidos, os bancos sempre foram regionais, né? A gente não, a gente vive num mercado de bancos nacionais. A gente tem lá, sei lá nos Estados Unidos tudo é muito a prefeitura, a cidade, né? A pessoa vive lá o condado dela e tal. A gente não tem isso aqui. Então, eu acho que a gente vai para um modelo híbrido. Acho que a gente vai ter a continuidade desse desenvolvimento de agentes autônomos de uma maneira gigantesca. Vai. A gente vai ter o crescimento dos consultores. Vai. A gente vai para um modelo de gestores de carteira mais pulverizados. Acho que a gente também vai. A gente vai ter uma dominância dos ETFs, como tem em outros países? Eu acho que não. Assim, não do jeito que é em outros mercados. Porque aqui a gente tem
a gente tem um DNA aqui de produto, né? Então, assim, nem todo país no mundo tem esse monte de gestor independente competente como o Brasil tem. Entendeu? Então, às vezes, nesses países que tem pouco gestor, você usa mais ETF, por exemplo. O México é assim. Então, eu acho que o que a gente vai é para um modelo meio intermediário, que você vai ter, óbvio, a sobrevivência das instituições financeiras que são sólidas, você vai ter um crescimento absurdo do que está acontecendo aí desses modelos híbridos, de agente autônomo, gestor, consultor, ou agente autônomo que vai montar a corretora dele. Mas uma coisa que eu acho que a gente vai ver assim nos próximos 4 ou 5 anos, que vai ser meio assustador, eu brinco assim, acho que a gente vai ver, sei lá, BH, Curitiba, as grandes capitais brasileiras, mas que não são do porte do Rio, São Paulo, eu acho que a gente vai ver em 4 ou 5 anos caras com esse porte aí de grandes operações de agentes autônomos, ou essas aí que estão migrando de agente autônomo para corretora ou para DTVM, que talvez vão estar competindo em condição de igualdade com um Personalité, com o Bradesco Prime, com a área de middle do Santander. Isso eu acho que a gente vai ver. Porque nessas praças, uma coisa que eu vejo também entre os nossos clientes, nessas capitais menores do Brasil, o assunto, a informação corre mais rápido, né? Sim. Então, assim, se um cliente gostou de um modelo A, B ou C de investimento, o círculo de amigos dele, sei lá, de uma cidade média, se você atingir 10 clientes, você pegou 30% dos milionários daquela cidade, né? Sim. Então, eu acho que nessas praças a gente vai ver esse modelo competitivo se difundir rapidamente. E vai muito... A gente depende muito dessa legislação de agentes autônomos, do sucesso em virar corretora, que eu acho que aí é outro bicho. Assim, eu falo que eu passei já por 2 corretoras em desenvolvimento, estou agora aqui na Simple, e é um bicho completamente diferente de agente autônomo. Agente autônomo nada mais é que uma casca de CNPJ onde você faz um comercial e todo a cobrança está em cima da corretora, né? De compliance, tudo. Mas com o sócio capitalista essa casca melhora, né? E aí é outra briga a hora que você entra para a corretora, né? Uma estrutura muito maior de tecnologia, de pessoas, de compliance. Mas eu acho que vai assim, não estou falando que necessariamente nessas praças vão ser as corretoras que eram agentes autônomos, mas assim, eu vejo claramente assim, com a tecnologia, com os investimentos, essa competição entre o independente e o banco de classe média nessas cidades vai ser. A gente vê, assim, eu vi, assim, a gente tem muito ex-profissional de banco que foi montar o negócio dele independente nessas outras capitais e eles falam muito para a gente, falar que o jogo é muito rápido, assim, porque são cidades menores, então você atinge o investidor de alta renda rápido. Então, a competição nesses lugares vai ser muito mais pesada, assim, vai virar mais rápido, né? Uhum. Quando a gente vê São Paulo é muito grande, né? Então, aqui ainda diversos modelos vão concorrer, mas eu acho que assim, vai ter praças. A gente já vê interior de São Paulo, cidades grandes, em que o jogo é bem pesado mesmo. Assim, a percepção do investidor é diferente, sabe? Porque no final, aquele negócio, o gerente regional de private de uma região ali, que já é meio amigo do investidor, se ele passa a ser o competidor do banco, é muito diferente do que aqui em São Paulo, que você é abordado por centenas de pessoas diferentes te oferecendo investimentos, né? Lá não, é o interlocutor desses caras. Então, lá eu acho que assim, realmente em 5 anos a gente vai ver aí uma configuração bem diferente. Legal. Brazuna, queria agradecer a sua participação no Simplecast, que a gente já falou bastante aqui, né? E deixar o espaço aí para você falar o que você quiser aí para fechar, quiser ficar à vontade aí para falar o que você quiser. É legal bater esses papos, acho que esses fóruns aí enriquecem bastante. E eu acho que assim, o bacana desse tipo de podcast, que eu acho que realmente serve muito para esse tipo de debate, para deixar um pouco as portas em aberto, porque a minha percepção que eu vejo, a gente gasta muito tempo na consultoria nesse divã inicial, né? Então, uma coisa que eu recomendo a todos, assim, se você está pensando ou mudar o modelo do seu negócio, se você já é um empreendedor nessa área, ou se você está pensando em abandonar o emprego A, B ou C para mudar de modelo, o ponto inicial que eu acho que é relevante é fazer esse divã. Então, assim, uma coisa que a gente recomenda é assim, seja estudando os modelos de negócio que você tem ali, lendo legislação da CVM, lendo material. O estratégico é relevante que haja esse conteúdo inicial que fala assim, deixa eu entender
o risco e as exigências regulatórias de cada modelo e quais que se encaixam melhor. Talvez assim, pensar de uma forma talvez faseada também, né? Eu acho que a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos. Então, não é que do dia para a noite falar assim, nossa, se eu não tiver uma mega estrutura, eu não tenho uma gestora. Às vezes eu acho que você vai, começa num modelo, migra para o outro, vai migrando ali dentro de diversos modelos e combinando eles de acordo com o teu crescimento, mas o relevante acho que é perder um tempo maior do que muita gente perde com esse lado estratégico, entendeu? E pensar só fora na caixa em termos de como atingir o investidor é muito pouco, entendeu? Acho que você tem que pensar dentro da caixa também em como ter uma estrutura para no futuro, se o teu negócio der certo, lá na frente você vai começar a falar, poxa, eu tenho um modelo de negócio aqui que é meio torto e eu tenho um negócio que vale dinheiro, mas eu tenho restrições regulatórias a vender o meu negócio. Ou tem outro caminho que eu podia ter ido que seria melhor. Então, acho que vale um pouco gastar um pouco o tempo com essa questão estratégica regulatória. Legal. Obrigado, Brazuna. Queria fazer um convite para vocês aqui que estão assistindo. Conheçam mais a Simple. Nós somos uma corretora aqui que tem 3 pilares muito importantes: transparência, liberdade e um alinhamento de interesses com o nosso parceiro. Aqui a gente tem o projeto Equity Back, onde você participa como sócio da corretora. A gente atende tanto agente autônomo quanto gestores patrimoniais. Então você que está fazendo seu multifamily office, quer ajuda aí para formatar seu family office também, a gente entra aqui nesse papo para ajudar você também na nossa incubadora e nossa aceleradora, tá? Então, obrigado pela participação de todos. Inscrevam-se no canal, dê um joinha aí. Se você está escutando via podcast também, siga a gente aqui seja no Spotify ou qual plataforma que você está escutando. E obrigado pela participação de todos aí. Valeu, pessoal. Grande abraço.